Tá saindo algum ruído, Gil? Você tá Tava. conseguindo? Agora, Não, agora não tá. e tá vendo a tela também, não? Tô vendo. Ah, tá bom. Bom, então hoje é o nosso encontro da lição 17, né? A mulher sábia paga o mal com o bem. E esqueci de falar com você antes, Gil, mas você pode interceder por nós? Se você quer que se você não sentir a vontade, eu posso orar também, não tem problema. Não, posso orar, sim. Vamos montar aqui. Mudou de slide? Mudou, né? Mudou. Vou orar. Engraçado, ele não tá na tela inteira, né? Vou orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque é pouco tempo, Senhor, mas nós estamos aqui te buscando na tua presença, Senhor, para aprender mais um pouco de ti, Senhor. E é tão bom, Senhor, aprender da tua palavra, buscar sabedoria para a mulher, Senhor. É muito importante, nós que somos donas do nosso lar, Senhor, tem os nossos maridos, nossa família, Pai. Então a gente aprende aqui e passa, transmite para eles, Pai. Vai nos dando entendimento, sabedoria, Senhor. Vai ser duas pessoas hoje, Pai, mas nós estamos te buscando aqui, com muita vontade de aprender mais, Senhor. Então, Senhor, nos honra, nos abençoa, hoje e sempre, Senhor. Amém. Amém. Então, eu vou ler aqui a lição 17, que está na página 43. Peraí que eu vou buscar meu livro, que eu trouxe do trabalho. Tinha deixado no trabalho, mas naquele dia na aula, na página qual? A página 44. Pronto. Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter o mal no seu lar. Em Provérbios 17, 13. Quero meditar com vocês sobre um dos muitos exemplos que a Bíblia nos fornece de pessoas que não retribuíram o mal com o mal. Vamos ler 2 versículos de Gênesis 50. O versículo 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. No versículo 21. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Aí eu vou pular aqui essa parte, para não ficar muito grande, e vou ler aqui sobre a reflexão, né? Agora reflita por um momento. Será que nos dias de hoje passamos por situações semelhantes à situação de José? Né, que a história de José, ele foi humilhado pelos irmãos, né? Ele foi jogado no poço, foi vendido como escravo, preso injustamente. Será que a gente passa por situações dessas? Eu acredito que sim, né? Que hoje a gente não consegue confiar nem nos irmãos, né? Nem nos irmãos de sangue. Às vezes acontecem umas coisas assim como aconteceu com José, né? Vem de quem menos a gente espera, né? Uma situação que às vezes passa pela nossa cabeça, né? A gente recebe um mal, né? Uma acusação, talvez até um apontamento injusto, né? Alguma coisa que falaram, que nos acusaram, e é um mal que traz para a nossa vida que a gente não pode pagar com mal, né? Senão a gente está dando legalidade para o mal entrar no nosso lar. É verdade. Né? A nossa vontade é essa, né? É de pagar com mal, mas a gente tem que ali
vencer a carne e falar, não, vou pagar com bem, porque é assim que a Bíblia me ensina, né? É difícil, mas a gente busca. É difícil, mas a gente vence em nome de Jesus, né? A gente não quer o mal para nossa casa, a gente quer o bem, então a gente pensa em nós, né? Vamos pensar em nós primeiro, É para a verdade. gente não acarretar coisas ruins para o nosso lar, né? O exemplo, né, de perdão de José. José compreendeu que até mesmo aqueles que tentaram prejudicá-lo foram usados por Deus para cumprir seu propósito, né? Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente olha ali e vê o mal, mas no caso de José, Deus tinha um plano para ele, né? E ele perdoou os irmãos e ajudou os irmãos, ajudou a família. É um exemplo bonito para nós, né? Porque José, homem como nós, né? Com certeza ele sentiu medo, ele sentiu na carne ali, né? As dores de ser prisioneiro, as dores até emocionais, né? De ter sido traído pelos irmãos, né? O que ele fez, né? O que ele fez para ser traído? O que ele fez para que fizessem o mal para ele? Ele não tem uma história que ele puxou, que ele provocou esse mal, que ele fez algo com seus irmãos, né? Os seus irmãos que fizeram contra ele, ali por causa dos sonhos, porque, né, ele era o filho mais novo, o filho da velhice, então ele era o preferido do pai, né? A Bíblia conta tudo isso. Às vezes as pessoas nem querem o que você tem, né? É que nem muita gente fala, ah, não, o invejoso, ele não quer o que você tem. Ele quer ser, ele quer ser, ele não quer ser o que você tem. Ele quer ser o que você é, né? É a luz de Deus que brilha em você, é você chegar no canto e você ser querida, ser bem recebida, né? E não se dar bem no trabalho, você procura se dar bem com todo mundo, na sua casa, mesmo na sua família. Eu tenho históricos assim, que as minhas irmãs, eu sempre elas com, eu não consigo contar para minhas irmãs minha vida. É impressionante. Eu amo minhas irmãs, eu oro por elas todo dia, mas eu não consigo. É uma coisa que sempre foi. Desde novinha, eu sempre vivi. Era inveja, ciúme do meu pai, porque o meu pai fazia tudo por mim, porque o meu pai chegava em casa, estava querendo coisa, não estava de lavar uma louça, meu pai ia, tomava e lavava por mim. E aí a gente acha que isso é uma coisa simples, uma coisa boba, mas que foi crescendo, que foi dentro dela. Eu não querer ficar dentro de casa e começar a trabalhar fora, né? Aí comecei a viajar, conhecer outros lugares, conviver com outras pessoas. A minha cabeça, minha mente começou a mudar, né? Então, elas não, elas pararam ali no tempo e elas vivem no mesmo lugar, a mesma coisa, fazem a mesma coisa. Então, elas não quiseram também buscar esse crescimento, porque eu estava na igreja, nem né, mente. E aí eu sempre notava isso, sempre notava esse pouquinho de inveja, de revolta. E aí até hoje eu não consigo, não consigo. Tudo que meus projetos, meus sonhos, eu falo com Deus, uma ou duas amigas, né, para desabafar, meus filhos, pronto, acabou. Às vezes o Nelson fala assim, você não vai falar, eu falo com elas todo sábado, eu falo com elas, quero saber delas, oro por elas, desejo tudo de melhor, mas eu eu não consigo contar os meus projetos. Só quando está tudo pronto, já está tudo firmado, aí eu falo. Porque eu sinto. E você sabe que dentro da casa da gente, os mais próximos é que são os mais invejosos, porque você viu o que aconteceu com José.
é o que mais nos machuca, né? Porque tá próximo, né? É alguém que a gente não espera, alguém que a gente confia. É o que mais o inimigo usa para machucar, para tentar derrubar, né? Uhum. E aqui fala também que o coração de José era ensinável, que é algo que eu tenho para mim que sustentou ele durante esse período, né? Porque quando a gente recebe, né, digamos, uma rasteira dessa, né, uma traição dessa, a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente fica lá no caminho de vítima, se lamentando, tentando se justificar, tentando fazer justiça, né, com as nossas próprias mãos, ou tentando entender o que aconteceu, ou a gente começa a buscar em Deus qual é o propósito daquilo. Que em É, tudo Deus tem um propósito, né? E aí, esse propósito, muitas vezes a gente vai, para viver ele, a gente vai passar por alguns vales, né? Vai sentir algumas dores, né? Vai ter que crescer, vai ter que mudar, vai ter que aprender a lidar com algumas coisas que talvez a gente é verdade. nem gostaria de passar. O seu coração é ensinável. A nossa primeira pergunta tá assim: o que a Bíblia ensina sobre retribuir o mal com o bem? Aí, Gil, tá lá no final, né? Eu não te falei a página, mas eu tô projetando aqui. Acho que não tem o número das páginas, né? Mas elas são 17 lá das perguntas do estudo, tá? Então, em Romanos 12, do 17 ao 21, diz assim: não retribuem o mal, não retribuam a ninguém o mal por mal. Porém, fazer o que é correto aos olhos de todos. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Não se vinguem, meus amados. Não deixem, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se Uhum. tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E Mateus também, 5:44, diz: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Porque é fácil a gente amar os amigos e os inimigos, né? É, E os inimigos e ajudar, né? Porque a gente olha e fala: você me fez mal, você me criticou, você, né, me apontou, você não me ajudou, também não vou te ajudar, também não vou preocupar. Mas quando a gente olha para a Bíblia, não é assim que Deus nos ensina, né? Porque Ele ensina a gente a amar uns aos outros como Ele nos amou. E Ele nos ama e nos amou não por nossas atitudes, porque nós somos falhos, nós erramos, nós somos maus aos olhos dele, né? Nós somos imperfeitos. E mesmo assim, ele nos ama, ele quer o nosso bem, ele sempre está conosco, né? Independente dos nossas falhas, dos nossos erros, se a gente buscar ele, se arrepender, né? Buscar se consertar, conversar com ele, ele fala com a gente, né? Então a tá. gente tem que tomar cuidado e manter os olhos nele, porque se a gente manter os olhos aqui na Terra, né, nas coisas humanas, a gente não consegue vencer É, o mal com o bem, né? é isso aí, é como eu acabei de falar. Eu não consigo contar meus projetos para minhas irmãs, mas por eu conhecer a palavra e estar praticando todo dia, aprendendo mais, eu ligo, falo com elas, oro por elas. Aí meu filho, quando eu vou em Fortaleza, ai, na casa da tua tia, olha, o que a senhora vai fazer lá? Vai ser só para se aborrecer, porque elas são assim, assim, eu digo, eu vou, sabe por quê, Wellington? Porque são minhas irmãs. São minhas irmãs, é meu sangue, a gente não escolhe família, tá? Foi o que Deus me deu. E independente do que elas fizeram comigo, ainda faz ou não, eu não posso fazer com elas o que elas fazem comigo, eu tenho que ser diferente. É por isso que Deus me abençoa, me honra, me guarda, me protege, porque eu tenho que ser diferente, entendeu? Agora tem a parte da confiança. É assim, a gente ama, a gente cuida, a gente ora, né? Trata bem, mas aí tem coisas que até Deus fala, né? Ao invés, para que ficar contando
teus sonhos, teus projetos, teus problemas para todo mundo, né? Tem que ter, você escolhe ali, porque a Bíblia também diz que há amigos mais chegados do que irmãos, mas a gente tem que ter cuidado com tudo, tanto com a família, tanto com amigos, tanto com, até na igreja, porque às vezes, até na igreja você vê, eu sou assim, ó, eu amo todo mundo, mas eu fico lá no meu canto, eu não me envolvo muito nas coisas e eu não conto, não conto. Minha vida, meus projetos, eu converso pouquíssimo. Acho que se tiver 2 ou 3 pessoas na igreja, a irmã Sônia, que para mim é muito mais que uma mãe ali, tá? Eu vou mesmo, eu desabafo com ela, eu jejum com ela. Eu tinha parado de tomar café com ela, mas agora eu voltei de novo. Todo domingo eu vou tomar café com ela. A gente se ajoelha na cozinha, a hora, entrega o nosso jejum. Então, é uma pessoa que eu confio demais, irmã Luciana. E agora, eu conheço você há pouco tempo, né? Mas, assim, eu estou na igreja desde 2017. Se tiver 2 ou 3 pessoas desse período lá, para mim conversar. Então, a gente tem que ter entendimento, sabedoria, tem que vigiar. Tem que vigiar muito para quem você abre. Porque tem pessoas que, ai, não, finge que estão do teu lado, mas não estão. Eles querem saber para fazer fofoca na igreja ou no trabalho. Tem que vigiar. É bem colocada essa palavra, né? Porque a gente tem que pagar o mal com o bem, mas a gente tem que vigiar também. Né? Uhum. A gente tem que vigiar em quem a gente confia, em quem a gente abre os nossos sonhos, os nossos projetos. E Deus vai nos dando direção. Mudou aí, Gil, para você a página? Não, está com momento de intercessão ainda. Olha. Eu estou lendo aqui na Bíblia. Mudou. Agora Mudou? Ah, tá. Não estou conseguindo deixar ele full aí, né? Tá só um pouquinho, só tá de lado, né? é. Vou aumentar aqui. Eu anotei aqui sobre Paulo, né? Paulo nos lembra. Deixa eu subir aqui. Que a vingança não é o caminho do cristão. É bem o que você falou, né? Quando devolvemos a ofensa com ofensa, alimentamos o ciclo do mal. É o que a gente viu em Provérbios, a gente traz o mal para nossa casa. Mas quando respondemos com o bem, quebramos a corrente do ódio e deixamos que Deus seja o justo juiz. Isso é notório, até com a gente mesmo, né? A gente, como você falou, acontece algo, você vai lá e faz o bem. Você fica em paz, né? Você fica em paz. Eu não sei como as suas irmãs estão, né? Ou como elas se sentem, mas com certeza você se sente bem, porque você fez a sua parte. Você vigiou, você se resguardou do que você acha que não deve abrir, né? O que elas fizeram, o que elas pensam, o que elas fazem, você retribui com bem e seu coração tá em paz, né? Seu coração tá em paz, a sua casa tá em paz. Você não está alimentando nenhum ciclo de ódio, nenhuma corrente de ódio, nenhum mal para sua casa. Então, esse é o benefício, né? Retribuir o mal com o bem não é sinal de fraqueza, mas de força espiritual. É o que a gente falou da contramão do mundo, né? Porque o mundo olha e fala, nossa, que bobinha, né? Ai, como você consegue, né? Você tá sendo fraca, você não tem coragem de reagir, né? Algumas provocações. Mas quando a gente olha para a Bíblia, é a orientação. Né? E quando você age assim, é um sinal de crescimento espiritual, né? É um sinal de cura interior. Você não precisa disso para resolver, para ficar em paz. Você não precisa de afrontar, você não precisa de dar uma resposta. Você não precisa de entrar numa rota de colisão, né, com alguém para você ficar bem. Né? Tudo isso é o crescimento espiritual que Deus vai nos dando. Né? A gente vai buscando, vai pedindo sabedoria, vai entendendo da palavra, e a gente começa a se afastar de algumas coisas do mundo, que na hora a gente pode até pôr para fora e falar, ah, falei mesmo. Naquele primeiro momento, você já começa uma inquietação. Mais que você falou, você não está em paz. Quem conhece a Cristo sabe que não é a vontade dele. Né? Ele fala para amar. Né? Então você já fica inquieta ali. E aí depois você fica
sendo atormentada por aquilo, né? Tem uma prisão que você acabou de entrar porque você se deixou levar por esse mal, né? Então não vale a pena. É Não vale a melhor pena entrar nisso. E tudo isso a gente só consegue com o coração ensinável, né? Como era o de José ali no relato bíblico, né? Porque se a gente também não voltar para Cristo e deixar Ele moldar o nosso coração, deixar a carne sobressair, a gente vai querer bater boca toda hora, né? É uma situação que acontece na igreja, é no trabalho, né? Como ele falou, é na rua, trabalho que acontece mesmo. né? Então, é o coração ensinável, é o que a gente tem que manter, né? Todos os dias ir ali e vigiar o coração para ele estar ensinável ao que Deus, o Espírito Santo, quer nos ensinar naquele dia, quer nos moldar. Jesus respondeu à crueldade com perdão, a traição com amor e a cruz com a salvação. E na cruz ele disse, ele não apenas ensinou o amor aos inimigos, ele o viveu. Amar os inimigos é sinal de maturidade espiritual, né? Jesus nos convida a romper com a lógica humana da vingança. Amar quem nos ama é fácil. Amar quem nos fere é agir como filhos de Deus. E nesse momento que a gente depende do sustento dele, né? Porque não é fácil. Amar quem fere, orar por quem nos feriu, por quem nos traiu, não é nada fácil. É dependência de Deus mesmo, ter o coração voltado para ele. Eu já fui traída, já fui maltratada, já fui humilhada, já fui traída. E a minha atitude só foi sair perto, sair, e levei um tempinho, assim, não desejava mal, mas assim, eu levei um tempo para me tratar, me curar, para perdoar mesmo, né? Porque não foi fácil. Mas eu consegui. Graças a Deus, eu consegui. E hoje eu vivo assim. Se eu tiver algum desentendimento com o Nelson, meu esposo, eu aprendo, eu falo, discutiu, eu saio de perto, vou para o meu quarto, vou assistir alguma coisa, vou ouvir louvor, aí vou trabalhar no outro dia, aí a gente passa o dia pedindo entendimento, sabedoria, tal. Aí quando eu chego em casa, aí a gente vai conversa, senta, conversa e se entende, justamente para que dê certo, porque quando você já passou por muitas coisas na sua vida, de humilhações, de traições, tudo, você entra num novo relacionamento, você tem que estar bem preparada, tem que estar curada, porque se você não tiver curada, não tiver pronta, você traz todos os problemas, tudo que você passou para o novo relacionamento, e aí não dá certo. Não dá certo, porque vai ficar sempre aquela cobrança. Mas qualquer coisa que a outra pessoa fala, porque fulano fez isso, já porque fulano fez aquilo. Então, eu acho que faz uma comparação também, né? Então quando você consegue, aí por isso que eu passei muito tempo sozinha, porque eu precisava desse tratamento, precisava dessa cura, precisava de dizer assim, não, agora eu estou pronta para um novo relacionamento, porque aí eu curada, livre de qualquer culpa, de qualquer mágoa, de qualquer, aí eu me sinto sempre livre, graças a Deus. Graças a Deus. Não é fácil, né? Mas é um processo, né? Que a gente tem que vencer. Levou muito tempo, mas eu consegui. Amém. A segunda pergunta é: como podemos seguir o exemplo de Jesus ao perdoar aqueles que nos ferem? É o que você acabou de falar, né? Lucas 23:34 diz: Jesus disse, né? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Em Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O maior exemplo de Jesus é o perdão, né? As pessoas ferem, né? A Denise sempre fala, as pessoas ferem, mas elas também curam, né? Então a gente também fere as pessoas, infelizmente, nós não somos perfeitos, né? Então a gente fere, mas a gente tem que tentar curar
A gente tem que buscar curar mais do que ferir, né? Nos perdoar também, porque muitas vezes a gente perdoa o outro que errou contra nós, mas a gente tem a autoculpa, né? No nosso dia a dia, as nossas decisões, tudo que a gente faz, né? Eu poderia ter feito melhor, né? Ou eu fiz errado. Então a gente precisa olhar também para nossa, o que a gente está fazendo com o nosso sentimento de culpa, né? De quando a gente erra, quando a gente fala que a gente se arrepende depois, né? A gente está se perdoando. Tem que estar sempre nas palavras, né? Porque depois que sai, eu digo aqui em casa, presta atenção no que fala, porque depois que sai, aí você falou e esqueceu, mas quem ouviu é difícil. Dói, parece que dói mais, né? Parece não, dói porque eu já vivi isso. É. Dói ao extremo. Quais são os desafios de agir com bondade quando somos injustiçados? Em 1 Pedro 3,9. Não retribua o mal com o mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Em Provérbios 20:22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e ele te livrará. Então, não é fácil, né, quando a gente é injustiçado, pagar com a bondade. Mas a gente tem que ter sabedoria de esperar a justiça de Deus, né? Não quer dizer que não vai acontecer nada, né? Quer dizer que nós não vamos fazer nada, mas a gente vai confiar e esperar em Deus, porque muitas vezes o olhar do Senhor é diferente do nosso olhar, né? Às vezes a gente está ali apontando também a outra pessoa e às vezes não é bem a visão de Deus, né, sobre a situação. Então, até para a gente não errar, não piorar mais as coisas, né, ainda virar mais uma bola de neve, né, ponta daqui, agora fere daqui de novo, e depois cair, né, numa realidade, descobrir que não era bem aquilo, a gente tem o nosso fiel juiz que sabe de todas as coisas, né, que consegue ver todos os ângulos, que conhece o coração de cada um, né? Então, a gente não precisa se expor, a gente não precisa apontar o que disse, o que não disse, o que pensou, o que não pensou, porque Deus já sabe. Então, a melhor coisa é esperar que Ele faça a justiça dele. Aí, aqui, eu coloquei confiar que Deus é justo e cuidará de cada situação. Mostrar que o amor é mais forte que o ódio. E ser testemunha viva de Cristo nesse mundo. Deus, ele recompensa quem age com bondade. Então, quando vier, né, aquela injustiça, aquele sentimento ruim, quando, né, nós somos injustiçados, a gente se sente mal. Mas a gente lembrar que a gente tem um Deus justo, né, que a gente pode ir ali, ajoelhar, falar com ele, entregar nas mãos dele e esperar a justiça dele, que vai vir. Verdade. Só ele mesmo. Como o perdão nos liberta emocionalmente e espiritualmente. Em Colossenses 3:13 fala: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Em Mateus 6, do 14 ao 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eu acho esse texto muito forte de Mateus, porque nós erramos o tempo todo, né? E a gente vive pedindo perdão para Deus, né? E agradecendo pela misericórdia dele, pela bondade que se renova cada dia, porque nós não somos merecedores, né? E aí, quando a gente lê que ele fala para a gente perdoar, né? Ou quando a gente faz a oração do Pai Nosso, perdoa assim como nós perdoamos, isso é muito forte.
É Né? forte. Isso é um bom motivo para a gente perdoar. Né? Não pensar se a pessoa merece ou não ser perdoada, né? Que muitas vezes a gente pensa, fulano não merece, não aprende, toda hora faz isso comigo, né? Mas quando a gente pensa no que a palavra nos ensina, né? Que se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado, aí vem que até um refrigério, né? A gente perde até as palavras. O que eu vou fazer se o meu pai não me perdoar mais? Então, E eu já vou logo perdoar. a Bíblia fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7. É Infinitamente, né? muito perdão. É infinito, né? É isso aí. Tem que ter muito. Eu li uma dinâmica bem interessante sobre essa questão do perdão, que fala justamente lá no final, que fala para ler Colossenses 3,13. Você pode pegar uma carta, escrever, né, uma carta, colocando o nome da pessoa, né, que te magoou, né, que gerou aí algum desconforto que você precisa de perdoar, ou até que você precisa de pedir perdão. Você pode colocar o nome dela, escrever a situação na carta, né, para você colocar para fora aquela situação que aconteceu. E aí depois você pode rasgar ela ou queimar e orar, né, fazer essa leitura bíblica em Colossenses 3,13, entregando ao Senhor, né, essa situação e se declarando livre, né? Se libertando a pessoa, né? E você se libertando também, porque fica as duas pessoas aprisionadas, né? Aquela que não liberou perdão e aquela que não foi aprisionada, que não foi perdoada ainda. E a última pergunta é: você já experimentou uma situação em que escolheu pagar o mal com o bem? O que aconteceu? Em Gálatas 6,9 diz: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e não desanimar, se não desanimarmos. Em Provérbios 25, do 21 ao 22: Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. Então é até algo que Deus tem uma promessa em cima, né? Se você for e acolher o seu irmão que precisa, ali, o seu inimigo, né, que precisa de comer ou de beber, ele vai te ajudar, ele vai te retribuir com isso, né? Às vezes a gente faz o bem e acha que ninguém tá vendo, né? Que a gente tá só fazendo papel ali de boba, de fraca, né? Mas Deus tá vendo e ele vai retribuir. Tá na tua palavra, né? E ele é fiel à palavra dele, então a gente pode crer que tem alguém vendo e que vamos ser recompensados sim. Né? Eu trouxe um exemplo bíblico de Abigail, que eu acho que ilustra bem tudo isso, né? Em 1 Samuel 25. É bem grande o texto, então eu trouxe só um resuminho aqui, mas depois a gente pode ler com calma. O marido de Abigail, Nabal, né, ele insultou Davi e recusou ajudá-lo, mesmo depois de Davi ter protegido seus servos. Então, Nabal fez algo com Davi que não foi legal, né? Não foi do agrado dele. E Davi, ele ficou furioso. E ele queria matar Nabal e todos os homens da casa. Ele queria pagar o mal com o mal, né? Essa foi a reação do Davi, ele como ser humano. E Abigail entrou nessa história, né? Resolvendo tanto a questão do marido, né? Quanto a questão de Davi, porque Davi ia cometer um ato mal que ele ia trazer maldade para a casa dele, para o lar dele. Ele ia trazer ruínas para ele. E Abigail, sabiamente, entrou no meio dessa conversa, né? E preparou os alimentos, foi ao encontro de Davi com humildade e sabedoria e acalmou a ira de Davi. Então ela fez um bem
que ela poderia não fazer. Ela poderia deixar lá os homens que se entendam, né? Ah, o meu marido foi mal, deixa que Davi pague ele com mal para ele aprender, né? Mas ela foi sábia, né? Ela decidiu pagar com o bem. Ela decidiu ali, né? Claro que ela buscou, se preparou, né? Para acalmar a ira de Davi e livrar o marido dela também dessa ira. Resultado, Davi reconheceu que Deus usou Abigail para impedi-lo de cometer um erro e foi um bem assim que ela fez e que foi reconhecida, né? Foi reconhecida lá pelo rei Davi que ela foi usada por Deus para intermediar esse conflito, né? Apaziguar, trazer paz, né? Trouxe ali o bem para todos os lados. Então, Deus, ele quer contar conosco no dia a dia para isso também, né? Na nossa rotina. Às vezes, eu moro em condomínio, às vezes tem muitos atritos em condomínio, tem, né, na rua, você sai para atravessar a rua, às vezes já é um atrito, você pega o carro para dirigir, é uma, né, resenha, uma confusão aí com os motoristas, com o trânsito e tudo. Dia a dia, né? Às vezes na igreja, às vezes no trabalho, às vezes em casa. Deus conta com a gente. Ele conta que a gente seja aqui como Abigail. A gente pense em fazer o bem, intermediar essas situações, tentar apaziguar e não colocar mais lenha na fogueira, né? É. E falar, tá certo, tá justo, e tem que fazer isso mesmo, tem que vingar. E você vê, né? Cristina, Davi, né? Você vê como aí a gente vê uma lição também, que como Deus é misericordioso, né? Porque você vê quantas vezes o Davi errou, quantas vezes. Aí a Bíblia fala assim: porque Davi é o segundo ao coração de Deus, né? Mas quantas vezes Davi não errou? Ele ia matar, ele ia errar aí porque ele ia matar Nabal. Ele errou porque pegou a Betseba, que era a esposa né? E ele, de Urias, né? E quantas vezes ele errou, mas quantas vezes ele se jogou, se derramou nos pés do Senhor, que ele tinha um coração contra ele, ele errava, mas ele pedia perdão, né? Ele reconhecia os seus erros, né? E a gente vê como Deus é misericordioso conosco, né? Porque quantas vezes a gente já erra, a gente já amanhece o dia errando, porque às vezes já amanhece o dia irritada, com pensamentos que era para já começar o dia em Deus, às vezes amanhece o dia irritada, né? E como Deus nos guarda, né? Não estou te ouvindo. Ai, perdão, esqueci de tirar. É bem interessante essa parte, né, da Bíblia que fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus e mesmo assim mostrou todas as falhas de Davi, né, na história dele. Então eu creio que até nisso, né, foi um cuidado de Deus para mostrar para gente que Davi também errou, apesar de ser um homem segundo, né, a vontade dele, o coração dele, ele também errou bastante, mas ele tinha um coração ensinável, e Deus olha o coração. Né? Então a gente erra e ele perdoa, né? Desde que a gente se arrependa, né? Ali de coração, que a gente entenda que foi um erro e não cometa novamente, né? E tem vários relatos na Bíblia, assim, de fraqueza, né? E eu acho muito bacana ter isso, porque às vezes a gente erra e a gente, né? Não consigo mais falar com Deus. Tem gente que não fala mais com Deus quando erra, né? Mas pelo contrário, Deus quer perdoar, Deus quer ensinar, a gente quer que a gente se levante, né? Então ele já traz esses relatos na Bíblia para que a gente tenha esse exemplo, né? Mas quem foi Davi? Davi foi um homem perfeito? Não, perfeito foi Jesus. Davi não foi perfeito, nenhum homem da Bíblia foi. Ninguém foi. Coisa que aconteceu justamente para a gente aprender muito com eles, né? Não errar, ou quando errar, entender. Eu aprendo duas coisas, assim, eu vejo de dois lados. Essas coisas que aconteceram na Bíblia é para a gente procurar não fazer,
porque eles pagaram um preço alto porque fizeram, né? E eu vejo também a grandeza do amor de Deus pela gente, porque tudo que eles fizeram foram coisas cruéis, né? E assim mesmo Deus perdoou. Então eu vejo dessas duas formas. Eu não tenho que fazer o que Davi fez, né? E ali está o exemplo, porque se eu fizer a mesma coisa que o Davi fez, o preço vai ser alto. Eu vou pagar um preço alto. Mas eu vejo também que se eu, como ser humana, sou falha, sou pecadora, nasci do pecado, vou morrer no pecado, eu vejo a grandeza do amor de Deus, dos filhos dele. Porque eu não preciso errar e sair da igreja, eu não preciso errar e não falar mais com Deus. Eu erro, eu tenho que me ajoelhar, me derramar aos pés dele, pedir perdão e ele vai me perdoar. Exato. E é bem interessante porque a Bíblia não mostra só os acertos, né? Ele mostra os erros. Então, ele mostra ali o ser humano como ele é, Uhum. né? Cheio de erros e acertos, e mostra as consequências dos erros, mostra as consequências de quem buscou perdão, né? De quem se reconciliou. Então, a Bíblia é perfeita, né? É isso aí. Gil, era isso que eu tinha preparado para hoje. Quer acrescentar alguma coisa? Me ajudou bastante aqui com a lição. É bom ter esse momento, né, para trocar, não só ficar falando aqui. Não, eu gosto muito porque eu gosto de ler 2 livros aqui maravilhosos. Como Vencer os Gigantes, né, na vida, né? E outro livro do Luciano Subirá, e a gente vai lendo, e esses estudos aqui desse livro aqui, Mulheres Sábias também, esse é muito importante para mim, eu gosto. Eu aprendi muito nesses momentos, quando eu entro aqui, quando dá para mim entrar de manhã com a Denise, e para mim quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu participo desses estudos, para mim é um aprendizado, é só crescimento. Eu só tenho que acrescentar que cada dia que passa eu busco melhorar mais, e é como eu sempre falo, as pessoas falam assim, a igreja é um hospital, né? Mas eu também falo, que nem eu falei agora, dos erros e dos acertos da vida. Eu acho que a igreja é um hospital, sim, mas mas o hospital, ele tem duas coisas, ou você é curado, ou você morre, né? A gente não pode passar a vida inteira no erro, e se justificando que a igreja é um hospital. Eu preciso estar querendo uma mudança, né? Eu preciso querer mudar. Não posso passar minha vida inteira, 50 anos dentro da igreja, sem buscar melhorar, sem buscar aprender. Não é que eu não vou errar mais, não vou pecar mais, mas eu tenho que estar todo dia buscando esse aprendizado para me melhorar. Porque se a igreja é um hospital, só tem duas coisas: ou ela cura, ou você morre, né? Porque o hospital é assim: você entra no hospital doente, ou você é curado, ou você sai de lá direto para o velório, com um caixão para te enterrar, né? Então a igreja é isso. Na igreja eu preciso me curar, eu preciso buscar uma cura espiritual, melhorar, porque senão eu vou passar o resto da vida na igreja doente, só marcando presença. E o responsável por essa cura somos nós, né? É igual a salvação, né? O responsável pela salvação somos nós. Né? A gente vai na igreja, a gente aprende, né? Mas em casa. Em casa a gente tem que viver aquilo que a gente aprendeu, né? A gente tem que ter a nossa disciplina ali de estudo, tem que buscar mais, né? E estamos em construção, né? Mulheres sábias em construção. Cada dia a gente vai aprendendo e a gente olha para trás e vê o quanto a gente já evoluiu, né? O quanto a gente está dominando, né? Ali, está crescendo espiritualmente. É isso aí. Vamos orar então para a gente encerrar? Vamos. Obrigada, Gil, pela ajuda hoje, tá? Deus te abençoe. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento que tivemos aqui, ó Pai, estudando da Tua palavra, Senhor, aprendendo, Pai,
como ser uma mulher melhor, né, com mais sabedoria cada dia. Hoje nós aprendemos mais sobre o perdão, sobre pagar o mal com o bem, que não é algo fácil para nós como seres humanos, Senhor, mas nós estamos, ó Pai, aqui abertas com o coração ensinável, com o coração ardendo, ó Pai, para que o Senhor, ó Deus, nos ensine, para que o Senhor nos modifique, ó Pai, molda o nosso coração conforme o teu desejo, conforme a tua vontade, conforme a tua palavra, Senhor, porque muitas vezes nós queremos, ó Pai, ser melhores, mas às vezes nós não conseguimos, ó Pai, nós precisamos da tua ajuda, que o Senhor nos fortaleça, nos direcione, nos dê discernimento, traga luz, ó Pai, para nós, aquilo, ó Pai, que nós precisamos ainda de mudar, ó Pai, nesse quesito, Pai, de pagar o mal com o bem, Senhor. Nós estamos pagando ainda com o mal através de pensamentos, através de desejos do nosso coração, até desejos ocultos, ó Pai. Que o Senhor possa trazer à nossa mente, que Teu Santo Espírito tenha liberdade para nos revelar e que assim nós possamos, ó Pai, pedir perdão ao Senhor e nos consertar, né? Buscar essa melhoria em Ti, ó Pai. Nós precisamos da Tua ajuda a cada dia, Senhor, em cada situação. Cala as nossas emoções, que muitas vezes elas querem aflorar, elas querem ir na frente, mas nós dependemos do Senhor, ó Pai. Nós queremos viver aquilo que o Senhor nos ensina, Pai. E nós somos quem o Senhor diz que nós somos, ó Pai. Então, as nossas emoções, elas precisam ser aquietadas, elas precisam ser controladas, equilibradas, ó Pai. E o Senhor, ó Pai, toma o controle de nossas vidas, ó Pai, e nos ensina, nos ajuda a ser melhor a cada dia. Abençoe a nossa casa, nosso lar, nossa família, Pai, o nosso grupo, Senhor, cada irmã, Pai, que não pôde entrar, mas eu creio que o Senhor está com cada uma delas, ó Pai, que quando elas assistirem esse vídeo, que elas possam também, ó Deus, entender, ó Pai, a lição de hoje, ó Pai, que o Senhor fale com elas igualmente, ó Pai, assim como o Senhor falou comigo, Pai Gil, nessa noite, ó Pai, que o Senhor esteja também alcançando a cada uma delas, ó Pai. Em nome de Jesus, nos dê uma noite abençoada na Amém. Tua presença. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vou parar de gravar. Gil, obrigada por você ter entrado. E aí, semana que vem, eu vou ver se na quarta-feira acho que é melhor pra gente, né?